Bom dia, boa tarde, boa noite, aurinegros. Meu nome é Daniel e sejam muito bem-vindos a Space BBB. Bom, hoje vamos conversar sobre Borussia Dortmund 3, São Paulo 2, jogo que aconteceu no Signal Iduna Park pela 18ª rodada da Bundesliga, mais especificamente o primeiro jogo do retorno da competição. Uma partida que a gente esperava muito do Borussia Dortmund, né, uma equipe que hoje é a vice-líder da competição, contra um São Paulo que é o vice-lanterna, o 17º colocado, com apenas 12 pontos conquistados até aqui. Então, quem olha para esse cenário imagina que o Borussia Dortmund vai passar o carro, né? Ou então pelo menos fazer uma vitória relativamente tranquila. E foi o que aconteceu ali até meados do segundo tempo, quando abriu 2-0. Porém, mais uma vez, o que é a tônica dessa equipe de Niko Kovac durante a temporada é uma equipe que não consegue convencer durante os 90 minutos, não consegue impor, dominar e mostrar o elenco que tem. Porque por mais que a gente tenha algumas ressalvas em relação a alguns jogadores, o elenco do Borussia Dortmund é melhor do que a maioria das equipes do futebol alemão. Então a gente espera, com essa qualidade a mais, que a equipe consiga ser dominante, pelo menos contra essas equipes da parte inferior da tabela, ou então do meio da tabela. E não é o que acontece na maioria dos casos, e foi mais uma vez o que a gente viu hoje, jogando em casa, em Dortmund. A equipe abriu 2-0, um jogo que estava feio no começo ali, abriu 2-0, só que foi lá e tomou um empate, e contou ali com uma ajuda divina, podemos dizer assim, e virou não, né? E conseguiu o gol da vitória quase no último lance ali, com o Henry Khan cobrando pênalti. E agora vamos falar assim mais do primeiro tempo. O jogo ali até meados de 12 minutos da primeira etapa foi muito feio mesmo. Jogador errando passes simples, principalmente os jogadores ali da frente, tanto do Borussia quanto do São Paulo, né? O Borussia pegava a bola, levava até o ataque, aí o Fábio Silva, o Brandt ou o ADM ia lá, embaralhava com a bola, o São Paulo roubava. Aí o São Paulo tentava sair, dava um passe errado, o Borussia pegava e ficava nesse ciclo. Ninguém acertava nada até ali, até os 12 minutos. E ali até entre 12 e 20 começou a acontecer algumas coisas. Eu tô aqui com as anotações. Ali até 20 minutos, o Brandt teve uma chance claríssima de gol ali num cruzamento, a bola sobrou para ele chutou, e o zagueiro do São Paulo tirou em cima da linha. Aí o São Paulo no ataque lá também teve um pênalti, mal marcado inclusive pelo árbitro, que foi corrigido. Ele foi até o VAR, foi uma jogada que pegou no braço colado ao corpo do Fábio Silva. Provavelmente o juiz interpretou que a bola bateu no outro braço que estava aberto, mas ele acabou se equivocando. E também teve um lance de uma entrada duríssima do Nico Schlotterbeck no adversário, uma bola que ficou ali no limite, um cartãozinho laranja se existisse, né? Que pegou ele mais na chuteira do que no tornozelo, porém foi com o comentarista do canal Gold falou que se ele pega um árbitro mais rigoroso, ele era expulso naquele lance, porque foi uma entrada muito dura e ficou só no amarelo mesmo. Mas ali a gente já viu que começou a acontecer mais algumas coisas, né? O jogo continuou muito feio, que foi basicamente o primeiro tempo, assim, né? O Borussia Dortmund um pouco inspirado, principalmente o Brandt lá na frente, errando domínio, cara. A gente espera muito mais do Brandt do que isso. E ali com 20 e 30 minutos a partida seguia equilibrada. Teve uma falta do Brandt que ele cobrou relativamente bem, ela passou perto da trave. Aí teve também uma boa defesa do Kobel, uma jogada que se desenrolou ali pela direita do ataque do São Paulo. Uma finalização ali frente a frente, só que mais lateralizado, e o Kobel fez uma boa defesa. E aí dos 30 até o final do primeiro tempo, o jogo seguiu na mesma tônica, equilibrado, mas nivelado por baixo. Muitos erros das duas equipes. O Nico Schlotterbeck, por exemplo, errando algumas coisas, errando tabela, errando condução de bola, algo que não é comum dele fazer. E ali na reta final, um dos últimos lances também da primeira etapa, o ADM, que errou quase tudo no primeiro tempo, estava nervoso, brigando com o jogador, que é normal dele. Ele é um jogador que emocionalmente ele é muito instável, então ele cai muito fácil em pilha.
tomou um cartão amarelo idiota mais uma vez, mas ele fez uma boa jogada individual, cruzou, e o Brandt foi lá e marcou, fez o primeiro gol do jogo. Dois jogadores que estavam muito mal, mas a vida de atacante é assim, né? Você tá lá mal, pode errar tudo, mas no lance você faz o gol lá e se torna um herói, e foi assim que aconteceu. A DM cruzou e o Brandt abriu o placar. E nisso terminou o primeiro tempo 1-0 Dortmund. Eu acho que foi até relativamente injusto, porque o empate daria um roteiro melhor para o que foi o primeiro tempo, porque por mais que a equipe de Dortmund tenha chegado mais, mas tem que levar em consideração a qualidade do adversário, né? O São Paulo é uma equipe bem limitada, principalmente no setor ofensivo, tem uma criação muito pobre. Então, no frigir dos ovos ali no compacto geral, eu acho que o empate seria mais justo para o primeiro tempo. Mas, ainda bem, né, que o ADM conseguiu tirar aquele coelho da cartola, um cruzamento que passou rasante dentro da área e o Brandt conseguiu empurrar para a rede. Já indo para o segundo tempo, a situação mudou de figura. Durante boa parte do começo do segundo tempo, mais especificamente entre os 45 e 58 ali, o Borussia Dortmund voltou para o jogo dominando, amassando o São Paulo. Os jogadores, diferente do primeiro tempo, eles entraram no segundo tempo com uma intensidade muito acima. Os jogadores do ataque conseguiram reter mais a bola, estavam cometendo menos erros, principalmente o Brandt e o ADM, porque o Fábio Silva, por mais que ele não tenha aparecido, ele não apareceu e não errou tanto. Ele estava mais apagado do que jogando mal. Mas ali o trio de ataque conseguiu se encaixar, conseguiu reter a bola, e com isso a equipe conseguiu ganhar metros, né, dentro do campo, conseguiu posicionar mais à frente, e isso fez com que o perde-pressiona funcionasse melhor. Aí o Inmet apareceu bem, o Job também, os alas também, empurrando a equipe do São Paulo para trás. E assim a equipe conseguiu ser dominante e fez o segundo gol, que foi com... Gente, eu acabei de ver o jogo e eu esqueci quem fez o segundo gol. Foi o ADM, né? Uma jogada boa, uma jogada do trio de ataque, que é algo raríssimo de acontecer no Borussia Dortmund do Niko Kovac, seja com o Guirassy, com o Bayer, com o ADM, Brandt, Fábio Silva. O trio de ataque raramente participa os três de um mesmo lance, né? O Brandt estica para o Fábio Silva mais uma vez se mostrando um jogador muito de grupo, né? Ele não foi fominha, estava na frente do gol, ele só rolou para o ADM fazer o segundo gol. O Guirassy tem que aprender muito isso com o Fábio Silva, porque no segundo tempo, mais para a reta final, quando ele entrou, teve uma bola que era só rolar para o Ian Couto, que ele ia sair bem em direção próxima ao gol. Ele foi lá, chutou lá na casa do cacete, né? Mostrando que é um jogador que não vive um bom momento, por mais que tenha feito um gol na última rodada. Porém, após o segundo gol, o Borussia Dortmund deu aquela relaxada boa e o São Paulo cresceu. Começou a chegar mais ao ataque, conseguiu concatenar algumas jogadas, o que não vinha acontecendo até ali, como eu falei, até os minutos 58, mais ou menos. E com isso, foi chegando aos poucos e conseguiu uma jogada de escanteio, num lance que começou com uma falta no Nick Schlotterbeck, que o juiz não viu. Na roubada de bola originou o escanteio, e no escanteio eles fizeram o 2-1, num lance que o Henry Kahn não conseguiu cortar o cruzamento. O Henry Kahn está sempre envolvido nesses lances, mas ele continua lá intocável, provavelmente vai ter o contrato renovado por 2 temporadas, o que para mim é um absurdo, mas né, não tem muito que a gente possa fazer, todo mundo lá dentro gosta dele, e ele continua tendo esses deslizes, e não acabou por aí, tem mais. Com esse gol, o São Paulo cresceu e sentiu cheiro de sangue, podemos dizer assim. Aí foi para cima, martelou, o Borussia Dortmund foi se acuando e com isso tomou o gol de empate. Mais uma vez uma jogada de bola parada, um erro ali do Daniel Svensson, que acabou precisando cometer a falta, e uma bola lateral, cruzamento na área e um belo gol do adversário, no lance em que o Henry Kahn não fez a linha de impedimento corretamente. Os jogadores do Borussia Dortmund estavam todos alinhados num ponto, e o Henry Kahn com um pezão para trás, né? Sempre ele. Com esse 2-2, o Borussia Dortmund viu que estava com a água batendo na bunda e começou a pressionar mais. Foi para cima,
conseguiu ir para o campo de ataque. O 2-1, o 2-2, perdão, foi ali entre 70 e 80 minutos. Do 80 para frente, o Borussia Dortmund conseguiu dominar e não deu chance para o São Paulo tentar uma virada. Foi para cima, pressionou muito mais na emoção do que qualquer outra coisa, mas foi lá, martelou, conseguiu um pênalti já nos acréscimos, que o Maximilian Bayer sofreu, bem no bico da área. O juiz tinha dado falta, inclusive falta fora, mas o VAR corrigiu o erro dele e deu o pênalti muito mais na sorte do que qualquer outra coisa. E o Henry Kahn, que para mim falhou nos 2 gols, foi lá e fez o gol que garantiu a vitória do Borussia Dortmund, 3-2. A equipe agora está com, se eu não me engano, 39 pontos em segundo lugar. A liderança é muito irrealista, porque o Bayern está anos-luz à frente, tanto em pontuação quanto em qualidade de futebol jogado, do elenco. Então, diferente do que a gente viu do Bayern em algumas outras temporadas recentes, que eles tiveram uma oscilação, tanto que perderam o título para o Leverkusen recentemente, isso não está acontecendo nessa temporada. E é justamente quando o Borussia Dortmund tem uma guinada para cima, já que recentemente a equipe ficou em quinto, em quarto lugar, se eu não me engano, com o Terzic. Não, com o Terzic ficou em quinto, né? Com o Kovac ficou em quarto. Então, o Borussia cresceu, só que o Bayern foi lá e cresceu. O Borussia cresceu aqui e o Bayern cresceu aqui, né? Não tem muito o que fazer, a competição é bem desleal. Não dizendo que... não no sentido literal da palavra, mas querendo dizer que o Bayern ele é superior, ele aproveita essa superioridade e está fazendo uma grandíssima temporada. Mas o Borussia, em pontuação, está bem também. A crítica fica em relação ao desempenho dentro de campo. O futebol jogado é muito ruim, muito ruim. Não dá prazer assistir esse Borussia Dortmund jogar. É uma equipe muito básica, podemos dizer assim, né? Faz um golzinho ali, aí dá uma acuada. Hoje fez o 2-0 e se acuou, mas eu acho que é muito mais questão mental dos atletas mesmo, de relaxar. Só que eu acho errado relaxar com 2-0, né? Mas que o Borussia tem jogo que relaxa com 1-0, né? Mas isso aí é outro detalhe. É uma equipe que pode produzir mais que isso. Ela já produziu mais que isso com o Kovac. Na reta final da temporada passada teve jogos melhores do que essa. No início dessa temporada teve alguns jogos melhores também. É uma equipe que em desempenho oscila muito, só que em resultado não tem como negar que é um grande trabalho do Kovac, né? É a melhor temporada em muitas. Infelizmente teve eliminação precoce na Pokal para o Bayer Leverkusen, mas no geral, questão de pontuação tá muito bem. E não tem como fazer críticas maiores quando o resultado vem, né? Por mais que a gente deva sim cobrar desempenho melhor, essa equipe tem mais a entregar, porém o resultado está vindo e no final das contas é o que importa. Você vencer por 10 ou 1-0, no final das contas é 3 pontos de qualquer forma, só que né, fica aquele gostinho amargo de que a equipe pode produzir mais para fazer a gente ter um pouquinho mais de alegria assistindo e não sofrer tanto, né? Como foi nesse jogo, porque eu perdi uns 30 anos de vida só naqueles 10 minutos finais ali, com o pênalti, quando o Henry Kahn vai para a bola. Por mais que o Henry Kahn tenha os problemas dele, é um grande batedor de pênalti, né? No geral, é um resultado importante, a equipe segue em segundo lugar. Agora, se eu não me engano, a próxima partida é pela UEFA Champions League, então a expectativa cresce um pouquinho, né? Os jogos de Champions são muito divertidos no geral. O Borussia consegue trazer um entretenimento bacana. Então, quero que você comente aqui embaixo o que você achou da partida, se você gostou do desempenho da equipe. Se puder dar um like aí, fortalece nós. E se inscreve no canal também. Eu acabei de falar igual um robô. É o primeiro vídeo longo que eu tô fazendo assim, em muitos anos. Eu já tive outros canais em que eu gravei esse tipo de conteúdo, mas tem muito tempo que eu não faço. Então, às vezes dá uma engasgada lá ele. Então, dá seu feedback aqui se você gostou tanto do Borussia Dortmund quanto desse vídeo aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!